Bom dia, pessoal, tudo bem? Falando com vocês aqui novamente, professor Marcos Paulo. Para quem já me conhece, já, já acompanha, né, esse podcast há alguns anos, né? Estamos aí no caminho de 6 anos já no ar, com podcasts variados sobre o mundo das artes, né, o mundo da história, né? Por isso que o nome do canal é História e Arte, né? Falamos de história em geral, história das artes, as artes de âmbito geral, muito assim, bem focado também no audiovisual, literatura, né? E também trazemos algumas curiosidades do mundo da educação, propriamente dita, também de âmbito geral. Hoje eu vou trazer para vocês, galera, uma dúvida que algumas pessoas têm tido, né? Tem perguntado para mim. Hoje mesmo eu recebi essa pergunta sobre uma das áreas que eu tenho vivência, né? Dentro da educação, que é a área da educação especial, onde eu atuei de forma direta, hoje eu atuo de forma indireta, né? Ou seja, eu não atuo mais de forma direta com alunos de educação especial hoje, sendo servidor público temporário, né? Que normalmente é onde eu atuo, né? Em escolas como servidor público temporário ou terceirizado do serviço público aqui do estado do Rio de Janeiro. Então, eu vou tirar uma dúvida que as pessoas têm perguntado sobre o AEE e o AAEE, tá? Que pode ter outros nomes, esse segundo, tá? Então, eu já vou adiantar para vocês o AEE. O que é AEE? Essa sigla, né? Só uma sigla. Atendimento Educacional Especializado, AEE. Essa é uma formação de nível superior, tá? Que pode ser obtida tanto a nível de licenciatura, ou seja, licenciatura em Educação Especial, tá bom? Normalmente com duração de 3 anos, podendo ser de 4 anos também, tá? Em instituições públicas ou particulares. Aqui no estado do Rio de Janeiro só conheço uma que oferta esse curso, que é a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em Seropédica, no interior do Rio de Janeiro. Não tenho certeza, mas eu acho que a UERJ também tem, não tenho certeza. Acho que tem. Eu sei que ela tem o stricto sensu, que é o mestrado. É um dos braços, né, do curso de educação, só que aí a educação voltada para a educação especial. Aí, para quem deseja ser mestre nessa área, tem um mestrado. A licenciatura eu não tenho certeza ainda, eu posso verificar posteriormente se a UERJ também tem, né, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Mas eu sei que a Federal Rural do Rio de Janeiro, o FRRJ, tem, tá? E temos também universidades, os centros universitários particulares que ofertam a nível particular, de forma particular, né? Você paga, você pode fazer tanto a licenciatura como a pós-graduação. Também é possível para quem já é licenciado se pós-graduar nessa área, beleza? Aí, independente da licenciatura que você tenha, tá? Normalmente é mais procurado por pessoas que têm pedagogia. É muito comum pessoas que têm pedagogia, ou que têm psicopedagogia, ou que são psicólogos, né? Psicologia não é uma licenciatura, né? É um bacharelado. Mas tem pessoas que querem fazer essa pós-graduação, e normalmente são psicopedagogos ou pedagogos, mas qualquer licenciado, independente da formação, pode fazer essa pós. E temos faculdades, universidades, centros universitários que ofertam essa pós-graduação em educação especial, propriamente dita, ou com outros nomes similares, tá? Como o próprio nome AEE, Atendimento Educacional Especializado, também conhecido como professor mediador, tá? Ele atua na sala de recursos multifuncionais, é uma sala própria desse professor, tá? Onde ele vai estar trabalhando com recursos, chamamos de tecnologias assistivas. São instrumentos voltados ao trabalho com essas crianças, esses jovens, ou até adultos, né? Também temos adultos que têm descoberto tardiamente, né, a questão isso mais voltado ao TEA, né, ao transtorno do espectro autista, nível 1, 2 ou 3, normalmente nível 1, no caso do adulto, né?
Mas normalmente temos um foco bem grande no público infantil, onde costuma ser descoberto pelas características falando propriamente do TEA, tá, gente? Mas temos outras áreas da educação especial que abrangem o AEE, tá? Além do TEA. É porque o TEA está muito em voga, porque realmente temos tido, assim, muitas descobertas voltadas ao TEA, né? A questão do autismo. Mas esse profissional, a nível superior, ele é o chefe supremo, vamos dizer assim, né? Lógico que é abaixo da direção da escola. Mas a nível superior da educação especial, quem manda é ele, tá? Ele que controla o todo, né? O grupo, né? Da educação especial, que pode ser formado por outros profissionais, como estagiários da educação especial, pode ter fonoaudiólogo também, tá? Psicólogos, psicopedagogos podem estar participando desse grupo, tá? Podemos ter intérprete de Libras, professores de Libras. Tem diferença também, tá, gente? Entre o intérprete e o professor de Libras, tá? Mas o intérprete também pode ser professor de Libras, tá bom? Temos diferença, aí já é uma outra questão que a gente pode falar posteriormente. E vamos agora falar do AAE, tá? O que é o AAE? Que é diferente do AEE, que a gente acabou de falar. O AAEE é uma sigla também voltada para quem ajuda o professor mediador, que é o atendimento educacional especializado. Beleza? O AAEE, é o agente de apoio à educação especial, tá bom? Ele pode ter outros nomes, dependendo do lugar, tá? Ele pode ser chamado de tutor de apoio, ou só tutor à educação especial. Ele pode ser chamado de profissional de apoio escolar. O MEC tem utilizado muito esse termo, tá? Profissional de apoio escolar, ou profissional de apoio, ou profissional da educação especial, tá? Auxiliar da educação especial, cuidador escolar, cuidador em saúde, professor mediador ou só mediador, tá? Normalmente é só mediador, tá? Se for a nível médio, porque professor entende-se que é de nível superior. Mesmo que a pessoa tenha formação superior, se ele fizer essa formação, é uma formação de nível médio, então ele não é considerado professor, independente que ele seja professor. Se ele for atuar nessa área, ele não será tratado diretamente. Ele pode até ser tratado como professor, mas a função não é de professor, tá? O que difere? Qual a diferença, então, de um para outro? É que esse profissional ele é mais operacional no sentido de fazer o quê? Ele desloca o aluno, falando em escola, né? Falando no âmbito escolar. Ele desloca o aluno para os ambientes que são necessários, ele acompanha, literalmente ele acompanha esse aluno nos ambientes da escola, tá? Seja banheiro, se for necessário, sempre se for necessário, porque existem alunos que são muito autônomos, então alguns não têm necessidade, outros terão muita necessidade, ou outros terão pouquíssima necessidade, quase nenhuma. Então, a depender da necessidade especial desse aluno, né, seja ela uma deficiência física propriamente dita, ou alguma outra necessidade especial, esse aluno pode precisar de ajuda na alimentação, ele pode precisar de ajuda na leitura, tá? Então você pode, literalmente, o AE pode fazer o quê? Né, o agente de apoio à educação especial, ele pode ler para esse aluno no quadro, na lousa, né? Ele pode ler ajudando esse aluno, dependendo da necessidade especial dele, como, por exemplo, a baixa visão, né? É um aluno que não é cego, mas ele enxerga pouco, tá? Esse aluno já está integrado, atualmente já está integrado à educação especial em escolas regulares, o aluno de baixa visão. E normalmente ele já utiliza a tecnologia assistiva, que é um óculos apropriado para ele, tá? Um óculos adaptado para ele, para esse aluno, que enxerga pouco. Tem baixa visão, que pode ser de um olho só ou até dos dois olhos. É possível, tá? Então ele pode ajudar na leitura, ele pode ajudar na escrita. Normalmente na escrita são alunos que têm problema motor, que é uma questão neurológica, normalmente neurológica. Então você pode segurar na mão desse aluno, você não escreve para ele, você não irá escrever para ele. Você vai segurar na mão desse aluno e ajudá-lo a escrever. Tá? Existem órteses próprias para isso também, que podem ser compradas ou confeccionadas. Então você pode comprar, né, pronto já,
ou pode fazer, e para que esse aluno consiga escrever também, tá? Isso normalmente para quem tem algum problema de nível neurológico e a mão treme, literalmente treme. Então você normalmente ajuda esse aluno, segura na mão desse aluno com o lápis, com a caneta, né? E ajuda a escrever, tá bom? A questão motora ajuda a escrever. Isso em sala de aula, ou seja, na sala de recursos, junto com o professor mediador, né? Que é o AAE, o Atendimento Educacional Especializado, tá bom? Enfim, ajuda no banheiro, como eu disse, né? Se for necessário, nas necessidades especiais desse aluno. Se for uma criança, logicamente, que usa fraldas, esse profissional está habilitado a fazer a troca de fraldas, tá? A higienização, logicamente que o ideal é que esse profissional esteja paramentado com um equipamento próprio para isso, né? Para ele também se proteger, biologicamente falando, tá? Esse é o correto, tá bom? Esse é o correto, esse é o ideal. E o que o MEC pede hoje, gente, para poder atuar nessa área? Esse é um curso livre, tá bom? Até o momento. É uma formação livre de nível profissionalizante e você precisa ter nível médio completo. Isso é uma das diferenças principais, tá? Do AEE para o AAEE. Para ser AEE, como eu tinha dito antes, você precisa ter licenciatura em Educação Especial ou pós-graduação em Educação Especial, beleza? Ou nomes similares, né? Voltado à Educação Especial, como eu disse, tem o próprio após em AEE, tem esse nome também, tá? Para ser AAE, ou cuidador escolar, enfim, agente de apoio escolar, enfim, o nome pode mudar, mediador, tutor. Você é nível médio, tem que ser feito por uma instituição de ensino reconhecida, tá? Com CNPJ, tudo certinho. Carga horária mínima de 180 horas, certificado, você precisa obter o certificado por essa instituição de ensino, carga horária mínima de 180 horas, pode ser mais do que isso também, mas tem que ter essa carga horária mínima, isso é desde dezembro do ano passado, tá? Foi estipulado no ano passado pelo governo federal. E é basicamente isso, ensino médio completo e a carga horária mínima de 180 horas emitida por uma instituição de ensino. E aí você já está habilitado, digamos assim, para começar a trabalhar nessa área, seja de forma autônoma, porque tem surgido muitas empresas, além das escolas tradicionais, públicas e privadas, tem surgido empresas especializadas nesse trabalho de educação especial. Então você já está habilitado a ser um auxiliar, um ajudante na educação especial. E logicamente, se você tem ensino superior, você pode também cursar por um período mais longo, né? O curso profissionalizante tende a ser mais curto, porque ele já te leva para o mercado de trabalho muito mais rápido, né? Os cursos profissionalizantes, que hoje são mais conhecidos como cursos livres, né? É o termo que o MEC tem utilizado hoje. Todos amparados, tá, gente? Pela LDB de 1996 e o decreto de 2004, tá? O curso livre ou profissionalizante, né? Atualmente chamado de curso livre, são reconhecidos como cursos de preparação para você entrar no mercado de trabalho, tá? O MEC em si controla toda a formação de nível, vamos dizer assim, de nível técnico para cima, né? Em especial nível superior, né? Mas o técnico também está amparado. É necessário que você solicite. O profissionalizante, o MEC ele reconhece que esses cursos são válidos a nível de nível nacional, tá? Para que eles possam ser ofertados. Ele reconhece esses cursos. E agora, nesse caso da educação especial propriamente dita, com esse curso que eu comentei agora, né, que você pode obter como instituição de ensino, você pode fazer. Esse é o primeiro curso que eu posso dizer que o MEC está exigindo, né? Porque os outros eu não tinha visto ainda o MEC fazer exigências próprias para nível profissionalizante, mas esse não. Esse, como é uma área da educação e é uma área que tem crescido muito, o MEC está fazendo essas exigências propriamente ditas desde dezembro do ano passado, para você começar a atuar com educação especial a nível médio. Se for nível superior, o MEC já pedia há muito tempo, tá? Já pede há muito tempo, que é, como eu disse, licenciatura ou pós-graduação. Para atuar a nível médio, o ensino médio completo e o curso com carga horária mínima de 180 horas.
Com base nisso, eu estou respondendo essas coisas por quê, gente? Porque eu também ensino, né? Eu tenho uma das minhas pós-graduações educação profissionalizante técnica e tecnológica, né? Eu sou formado pelo Instituto Federal do Espírito Santo, com o polo, meu polo foi aqui de Ipanema, né? Representando o polo, o Instituto Federal, a FATEC de Ipanema foi o meu polo, aqui representando todo o estado do Rio para esse curso. E eu fiz curso em 2024, que é o curso profissionalizante, a Lato Sensu, né? Eu fiz o Lato Sensu, a especialização com o Instituto Federal do Espírito Santo, o IFES. Tenho muito carinho pelo IFES. Já tive a oportunidade de fazer outros cursos com eles. E agora eu almejo muito mestrado também, se possível com eles também. Eu sempre estou falando do mestrado aqui com vocês, né? Almejo muito mestrado nessa área, se possível, também, porque eu gosto da educação profissionalizante, né? E ele te habilita tanto para você trabalhar com profissionalizante, técnico e tecnológico, que é a formação superior acima do técnico, né? Ofertada por faculdades, universidades, centros universitários, tá bom? E nós estamos oferecendo, agora em agosto, eu estou participando desse trabalho com a terceira turma já, pelo Espaço Pedagógico Gabriela Viana, que fica situado na cidade de São Gonçalo, aqui no estado do Rio de Janeiro, a terceira turma de AAEE, tá? Que é o Agente de Apoio à Educação Especial. Como eu disse, é um dos nomes que são utilizados, pelo menos aqui no estado do Rio de Janeiro, e será um curso intensivo, ou seja, o curso será bem direto, será uma semana de estudo. Na verdade, serão 2 semanas, tá? Sendo que será uma semana só de teoria. Teremos teoria direto, com apostilas digitais, um curso ao vivo, tá? Aulas síncronas, via Google Meet. E você vai poder aprender literalmente como funciona o AEE, como funciona o AEE, essas diferenças, a equipe multidisciplinar, os materiais que são utilizados, as outras necessidades especiais que mais encontramos, tá? Existem muitas necessidades especiais, gente, mas as principais que você mais vai encontrar em um ambiente escolar, tá? Será muito focado no ambiente escolar porque é a minha vivência, tá, pessoal? É a minha vivência dentro dessa área. Lógico que eu vou falar também de outros ambientes, mas o foco será mais voltado para o ambiente escolar. Entre outras formações, teremos palestrantes convidados, como tivemos na primeira e segunda turma também do início do ano, tá? Então, palestrantes da educação especial, na área de Libras, palestrantes da área do próprio campo, que não é legal que eu que já atuei de forma direta e agora indireta, eu gostaria de chamar alguém que está atuando direto para que possa falar do ponto de vista dela, né, da vivência dela. Então, teremos palestrantes também na segunda semana, onde também será apresentado um trabalho simples para a conclusão de curso, um trabalho simples do que vocês aprenderam, do que a pessoa aprendeu nesse curso. Então, o que desejar, será um prazer ter vocês conosco a partir de agosto, tá? A partir do dia 17 de agosto, o início do curso, com término no dia 28, que é a última data para entrega de trabalho, do trabalho que será entre 24 a 28 de agosto. Nós vamos explicar tudo, tutoria com resposta em até 24 horas, tutoria EAD via WhatsApp. Essa foi minha última pós-graduação, né? Para quem acompanha, essa foi minha última pós-graduação Lato Sensu, essa pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Foi um curso que eu considero como um mestrado, assim, não é um mestrado, mas considero como um, que durou quase 2 anos, essa pós-graduação, estipulado pela própria universidade, né, esse tempo. Foi 1 ano e 8 meses, se eu não estou enganado, aproximadamente. A mais o tempo de receber a titulação foi um mestrado, no total. Mas valeu muito a pena fazer essa formação de tutoria, que é o professor tutor, né? Muito utilizado nas universidades, que seria equivalente a um professor auxiliar, professor ajudante do professor regente das universidades. E é isso, tá bom, gente? Espero que tenha ajudado, espero que tenha esclarecido essa dúvida, tá? Será encaminhado também para o Espaço Pedagógico Gabriela Viana, se vocês quiserem conhecer. Tem um Instagram do Espaço Pedagógico, tá? É só digitarem lá no Instagram, @, junto, minúsculo, Espaço Pedagógico Gabriela, com 2 L's, Viana.
vocês vão encontrar essa empresa, né, essa instituição de ensino, e vão poder ver as postagens lá, inclusive essas que se referem tanto ao curso atual, né, essa terceira turma, como outros trabalhos que o espaço pedagógico oferta, né, que não tem a ligação com a educação especial, outros trabalhos educacionais, com outros profissionais também da educação, tudo que o espaço pedagógico Gabriela Viladano oferta, tá bom? Entre eles, esse que nós estamos ofertando como uma terceira turma para esse semestre, que é o curso da educação especial, né, do AEE, na perspectiva inclusiva, né, com o desejo de inclusão. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse podcast explicando a diferença entre AEE e o AAEE sobre a educação especial, tá bom? Me despedindo aqui no Story Arts, agora foi literalmente um podcast educacional, né? Fala um pouco da minha vivência também, explicando essas dúvidas, muito comum, eu entendo, muito comum a dúvida da galera, ainda mais que são questões de siglas, então é muito comum terem essas dúvidas. Então, assim, a dúvida de um pode ser a dúvida de outro, né? Então, achei muito legal gravar no nosso podcast uma questão educacional. Esse canal é para isso mesmo, com uma linguagem simples, direta, né? Para que seja algo bem lúdico mesmo, algo fácil de entender. E é isso, tá bom? Em breve a gente vai estar gravando mais porque eu estou de férias. Estou em recesso escolar, né? Minha escola entrou em recesso. Desde ontem eu estou de férias, né? Estou no recesso. Então teremos mais podcasts esse mês, pessoal. Normalmente eu gravo um podcast por mês. Agora estou com mais tempo, né? Então vamos gravar mais alguns podcasts, né? Teremos mais alguns podcasts com temáticas variadas. Não esqueci ainda, teremos sobre... Estamos em ano eleitoral, então teremos um podcast de história política. Quero trazer um agora de audiovisual muito bom ainda. Talvez ainda traga, ainda na data de hoje, de um filme muito bom que veio de livro, pô, não poderia ser diferente, né? Normalmente, bons livros, né? Livros que se destacam viram filmes, né? E eu vou falar sobre ele, gostei muito. Me remeteu a filmes anteriores que eu assisti quando eu era mais novo e que vocês vão ter oportunidade de assistir se desejarem. E eu vou falar isso também em outro podcast ainda nesse mês, durante esses dias, né? Que eu estou de recesso escolar. Estou do recesso escolar. Beleza, gente? Então, me despedindo aqui, o professor Marcos Paulo, professor, para quem não me conhece, agora me apresentando novamente, por isso que eu fico falando, porque para quem está chegando agora poder me conhecer, eu sou professor de História, professor de Pedagogia, tá? Licenciado em História, licenciado em Pedagogia, com pós-graduações em História do Brasil, MBA em História da Arte, pós-graduação, todas elas lato sensu, tá, pessoal? O mestrado em breve, eu espero muito que venha, que eu consiga, né? Então, pós-graduação também em docência para educação profissionalizante e tecnológica, que é essa área que eu gosto muito de atuar também desde 2024. Tenho já atuado nela, desde que eu me formei pelo Instituto Federal. Tutoria em educação à distância, atualmente em processo de conclusão para o AEE, né, que é a área que eu já atuo, né, onde eu tenho várias formações voltadas a essa área, formações privadas, formações pelo próprio governo, né, pelos municípios que atuei. Por isso oferto esse curso juntamente com o espaço, né, e agora estou tirando minha formação de nível superior nessa área também, já em processo de conclusão, na área de atendimento educacional especializado, que é o professor mediador. E é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo podcast do canal Story Arts. Um abraço a todos.